FMP Cast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao FMP Cast, que neste formato, eventualmente de vídeo, eventualmente de áudio, terá então como objetivo principal, depois explicaremos melhor, fazer interlocuções entre o direito e a cultura pop. Passo de imediato para um cumprimento inicial a palavra à professora Thaís Rodrigues, que coordena esse projeto junto comigo, professora Bianca Pazini. E olá, professora Thaís, bom te ter comigo aqui nessa iniciativa. Olá, professora Bianca, aqueles que estão aqui também com a gente, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto. A nossa intenção, então, é conversar e um diálogo, né? Nada com muita formalidade, uma tentativa de um bate-papo sobre temas dos mais variados sobre direito e literatura. Nós estamos hoje aqui, nesse momento, eu e a professora Bianca juntas, para apresentar as primeiras iniciativas do nosso projeto, para convidar todos para estarem juntos com a gente e quem sabe futuramente até não estarem com a gente aqui também gravando alguns dos nossos episódios. Então, a professora Bianca aqui vai, então, falar um pouco, né, qual é a nossa expectativa inicial e o que a gente já tem, por enquanto, programado aqui para o nosso podcast. Perfeito. Então, o que a gente espera com isso, eu e a professora Thaís, é promover um viés mais, talvez, aberto, dialógico, cultural, como eu posso dizer ainda, interdisciplinar, para pensar o direito fora daquela caixinha que a gente está habituado, que é de vadimécums, códigos, leis, decretos e portarias, para que a gente possa então vivenciar o direito já vivido, ainda que eventualmente de modo ficcional, por meio da cultura pop. Então aqui a gente vai trazer literatura, mas vai trazer filme também, vai trazer música, peça de teatro, quando for o caso. E essas ideias, elas surgem de mentes um pouco, talvez, inquietas, de mentes que não se conformam em estudar aquele direito frio dos manuais e códigos. Então, o que a gente pretende com esse projeto é justamente trazer abordagens, e abordagens com fundamentação científica, diga-se, e isso é muito importante, para realmente trazer a importância de viver o direito de modo mais humanista, de viver o direito a partir de perspectivas de mundo que não apenas a dos juristas. Eu penso, e acho que a professora Thaís, que vai comentar na sequência, pode confirmar, eu penso que o direito ele tem muito a dar para a sociedade, mas ele tem muito o que aprender da sociedade também. Então, eventualmente, um diretor de cinema, ou o Caetano Veloso, ou o Raul Seixas, tem muito a contribuir para o direito. Como a Madonna pôde contribuir nos anos 80, com as suas provocações e com os seus comportamentos, eventualmente até desobedientes, do ponto de vista civil, do ponto de vista epistemológico, dá para dizer, e que nos fazem pensar enquanto seres humanos que somos, enquanto cidadãos, e por que não enquanto estudantes de direito, juristas, professores, advogados e juízes. Então, é muito feliz estar com a professora Thaís. E, professora Thaís, até aproveito para te provocar. Como tu entende ser importante o diálogo do direito com outras fontes de conhecimento, especialmente a arte e a literatura? De que modo isso pode auxiliar o estudante de direito nessa sua jornada? Eu acho que eu posso comentar, né, quando até nós duas, né, prof. Bianca, começamos a pensar nesse projeto. As duas inquietas, né? É um projeto que tem essa intenção, né, não só nossa, mas de também trazer, né, a colaboração de outros colegas, de alunos, de colaboradores aqui da FMP, com essa inquietação que eu e a Bianca, né, começamos a fazer de uma forma bastante, né, lá no WhatsApp, conversando e no corredor e na sala dos profs. Nos momentos que a gente, antes da pandemia, nós já estávamos começando a falar desse projeto antes da pandemia. Há cerca de 2 anos. Há cerca de 2 anos nós já estávamos pensando em fazer esse projeto, e que vem, né, em nome dessa nossa inquietação. E muito dessa contribuição
da literatura, da arte, com todas as suas expressões, né? Ela vem já dentro das nossas salas de aula, né? Nós já tentamos, porque trabalhamos com isso há muito tempo, já conseguir trazer um pouco da arte, da literatura, das séries, das músicas, para um componente de sala de aula, para auxiliar algo que é fundamental. O direito é uma ciência que é voltada para as questões sociais. Não para as questões sociais dos problemas sociais, mas para a realidade. Então, aquele jurista que não está entendendo o seu contexto ou não se abre para entender contextos, que a arte nos ajuda muito, ele perde muito a possibilidade de, posteriormente, como um profissional, como um cidadão, ter essa completude do conhecimento que ele pode transferir, trazer, refletir dentro do próprio estudo, de quando abre um manual, de quando abre um código. Então, a arte auxilia muito o operador do direito, o pensador do direito, o aluno, o acadêmico, a pensar a sua realidade e a realidade onde o direito está. Então, me parece, prof, e acho que tu também concorda, que a arte nos amplia, né? Nos amplia a nossa visão. Ela vai a lugares que a gente nunca foi, ela nos dá condições de pensar aquilo que talvez o nosso espaço a gente também nunca pensou, nos alegra o dia, mas também tem horas que a arte nos faz refletir, né? Também nos entristece porque reflete realidades duras. Então, por que não trazer tudo isto num espaço que nós saímos da sala de aula e também podemos discutir isso da maneira um pouco mais informal, mas sem perder, e muito bem colocado pela professora Bianca aqui, a cientificidade, a tentativa de trazer as interlocuções com o direito. Para isso também nos ajudará muito a colaboração de alguns colegas que estarão aqui ao longo, né, desses primeiros episódios aqui, que a professora muito bem já organizou. Então, eu acho que essa é a grande importância de um espaço como esse, um espaço de diálogo, um espaço de auxílio, né, no conhecimento jurídico, mas também da gente conversar e debater temas que às vezes ali num espaço de sala de aula, ou nós mesmas, né, ali num espaço de sala dos professores, não temos toda essa possibilidade. Perfeito. Obrigada, professora Thaís. Eu acho que faço minhas as tuas palavras mesmo, no sentido de que há algo importante a ser trazido aqui, ou várias coisas importantes a serem trazidas aqui. E uma coisa que sempre me chama muito a atenção, e é um jargão, é bastante conhecido, eu não saberia apurar a autoria, mas que é aquilo que diz assim, né, que o estudante de direito, o jurista, o operador do direito, que só sabe direito, não sabe sequer direito, né? Porque, então, quem estuda só a norma não sabe nada sobre a vida real. E mesmo que ficcional, repito, a arte, ela nos dá tons imaginativos, ela nos ensina, quem sabe, até empatia, né? Calçar os calçados de outrem, como pensaria talvez Martha Nussbaum. E tem um autor que eu gosto bastante, que é o John Coetzee, que em A Vida dos Animais traz uma frase curtinha, singela, mas que tem muito por trás, que é: o escritor nos ensina mais do que sabe. Então, o artista, nas suas manifestações inquietas, ele traz muito mais para a sociedade do que ele sequer sabe que sabe. Porque tem um interlocutor. E o interlocutor vai receber de um jeito, né? O intérprete, o leitor, vai receber de um jeito que escapa ao desejo, talvez, à vontade e, quem sabe, a capacidade imaginativa do artista. E eu acho que essa é a beleza, né? Então, a gente quer lidar aqui justamente com a complexidade, com o diálogo, com o contato, que nem sempre a norma vai nos permitir. Então, eu acho que também a gente traz esse impulso, né? Esse desejo, essa inquietação, como já mencionamos, que é de pensar o direito fora daquelas molduras, fora daquelas formas. E Kafka dizia que direito é uma forma, ou a norma, é uma forma vazia e sem conteúdo, é só uma moldura. E o direito geralmente se manifesta dessa forma, como limitador, não como expansor de compreensões e etc. Então, eu fico muito feliz de dividir esse espaço, esse projeto com uma colega e amiga que eu gosto tanto e que justamente me provocou lá 2 anos atrás, para, quem sabe,
fazer um clube de leitura, que ainda pode Também sair do pensamos papel. nisso, né, professora Bianca? Até num clube e outras, né? A gente já está dando um ponto de partida aqui, né? Nada que possa nos impedir de outros espaços de trabalhar direito e literatura, que não seja somente essa conversa. E uma questão que tu falaste muito bem, prof, é esse espaço do diálogo, né? A nossa ideia aqui também é trazer vozes diferentes, né? Com áreas de atuação diferente, que lidam com a questão da literatura e da arte de forma diferente também, porque esse espaço do diálogo também é um espaço que transcende, né? Um que lê, o outro que comenta, o outro que comenta o que leu. Nós já trazemos aqui 3, 4 ideias novas, 3 ou 4 pontos de vista, né? Tanta experiência que muitos de nós têm, não só intelectual, mas também de vida, né? Que trazem as suas leituras, que trazem as suas músicas preferidas, que trazem as suas séries legais, né? O que está vendo, o que está assistindo. Então, esse é um espaço também que o diálogo nos ajuda muito. Porque muitas vezes, eu falo às vezes isso também com os alunos, quando a gente fica só na nossa área, né? Quando a gente conversa só com as pessoas que lidam com o teu dia a dia, quanto a gente não está perdendo também de conhecer outras pessoas, de outras ideias, de ver outros espaços intelectualmente, né? Então, a arte nos ajuda nisso e por que não também trazer para cá, né? As tantas falas de tanta gente interessante que nós temos aqui no nosso grupo da FMP. Sem dúvida, vários professores, inclusive, já estão sendo escalados, mais do que convidados e acolhidos nesse projeto, que é justamente um espaço de todos, né? Então, eu e a professora Thaís, inclusive, esperamos as provocações, né? E as ideias, e vai ser muito feliz ter a colaboração de todos como um projeto que é de todos, como ele tem que ser mesmo, né? A arte é plural, esse projeto também tem que ser. Tem que ser. O direito deveria ser mais e a gente vai sempre lutar para que ele se expanda cada vez mais nesse sentido de plural, de dialógico, de humanitário. E aí, professora Thaís, eu acho que eu volto num ponto que foi citado por mim e por ti, mas que nunca pode ser deixado de lado, que é a cientificidade da discussão. Há vários autores que embasam as ideias que a gente traz aqui. Então, pensar em direito e arte, direito e literatura e até em direito e cultura pop não é a ideia de 2 ou 3 professoras irresignadas que querem pensar o direito fora dos limites tradicionais. A gente tem um corpus científico, a gente tem vários autores, então, que nos permitem fazer esse diálogo. E eu poderia destacar ao menos 2 hoje, para começar, que são François Zost, um pensador francês muito relevante, que por meio da sua obra Contar a Lei, as fontes do imaginário jurídico, trouxe talvez o primeiro fundamento teórico para essa discussão. E ele defendia justamente isso, que quando a gente estuda só o direito, a gente está num universo que é praticamente hermeneticamente fechado, né? Autoalimentado pelas suas referências e, portanto, com pouca ou nenhuma capacidade de inovação. E eu gosto bastante disso porque ele justamente, né, ele convida o leitor a ler Antígona, a ler os clássicos gregos, a assistir teatro, a ver filmes, né? Poderia trazer aqui Edgar Morin, que é um outro pensador francês que estuda cinema e que não é jurista, mas que não vamos trazer agora. E um outro jurista que é muito importante, bastante, como eu posso dizer, polêmico, mas também festejado, que é o Luiz Alberto Vará. Luiz Alberto Vará, com uma obra bastante simbólica, que é A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, permite justamente que a gente pense nos contrastes desse direito formal, frio, que na obra de Jorge Amado seria Teodoro, e o direito esse carnavalizado, pensado por outras manifestações de cunho social, de cunho pessoal, de cunho até, quem sabe, manifestado pelo desejo das pessoas. E esse direito aí, que é o que a gente então começa a apresentar hoje, ele representaria talvez o Vadinho, o outro marido da Dona Flor. E quem seria a Dona Flor? A Dona Flor seria justamente a ciência jurídica, que fica entre esse formal e esse carnaval, esse frio e esse quente, né? Então,
E a ciência jurídica, ela deve estar realmente nos dois ambientes, entre um e outro. Não só fria e não só pensada a partir de outras referências. O direito tem muitas referências que são importantes, devem ser respeitadas. A norma é uma fonte relevante, a gente não escapa dessa lógica. E que bom que não, a norma é um meio de organização social. Mas a norma é também redutora de complexidade. E quando a gente reduz a complexidade na análise das coisas, a gente necessariamente deixa algo de fora. Então, pensar o direito com a arte talvez seja, não é, professora Thaís, uma forma de justamente enriquecer o nosso manancial de fontes. E acho também que enfrentar essa complexidade, não é? Porque muitas vezes nós nos reduzimos, né, a apenas uma leitura, a apenas, né, responder algumas questões, a apenas, né, aplicar a lei aos casos concretos e até as exigências, né, das profissões, das necessidades dos processos seletivos vão também nos condicionando a uma não oportunidade, né, de expansão e de enfrentar algumas complexidades. Né? E isso são espaços que a gente precisa abrir na nossa experiência como pensador do direito. Então, essas reflexões para além da norma sempre tem que ser espaços, né, mais reflexivos e que enfrentem essa complexidade. Mas, ao mesmo tempo, não precisamos ser rígidos, né, nesse enfrentamento dessa complexidade, porque exatamente a ideia é de expandir o conhecimento e de buscar as mais possíveis e alternativas mais dinâmicas e diversas que essa área da arte, da cultura pop e da literatura pode nos dar. Prof. Bianca, não quer nos contar então também para o pessoal o que tu estás, ou o que a gente planejou para esses próximos episódios? Acho que dá para fazer algum spoiler, né? Acho que sim, né? Para usar do vernáculo, para usar do vernáculo da cultura pop. Podemos já antecipar algumas coisas, não é? Perfeito. Pois é, eu e a professora Thaís, nas conversas, assim, a gente já teve algumas ideias sobre quais temas tratar, que diálogos fazer, né? Então, eu tenho pensado, professora Thaís, quem sabe algum episódio sobre 10 músicas que todo estudante de direito deveria ouvir. E aí eu digo uma, depois até também quero te ouvir, prof. Thaís, sobre o que recomendaria talvez para um estudante ouvir ou ler nesse contexto de direito e cultura pop. E aí nesse contexto eu penso em Raul Seixas, A Lei. Penso em Ian Ramil, um jovem filho de um artista, Vitor Ramil, que tem uma música belíssima, mas também um pouco provocativa, chamada Artigo 5º, fazendo justamente remissão ao Artigo 5º da nossa Constituição. Então, quem sabe um episódio sobre 10 músicas. Né, que todo estudante de direito deveria ouvir. Temos pensado também, quem sabe, sobre Al Capone, suas manifestações na cultura pop e sua sonegação fiscal ou sua violação generalizada às regras de direito tributário. Poderíamos pensar também migração no cinema, como há várias manifestações nesse sentido. Machado de Assis, professora Thaís, indispensável. Daria uma temporada inteira. Eu só penso nisso. Daria uma temporada inteira, realmente com várias obras. Várias obras. Que seriam de realmente muito bom Muita tom relevância. trabalhar. Professor Calil, por exemplo, sugere que trabalhemos algum álbum do Fito Paz. Maravilhoso. Artista maravilhoso, cantor, compositor. E aí eu penso logo em Jorge Drexler, cantor Mais e compositor uruguaio, que tem formação na medicina e que traz uma interlocução muito bonita entre arte e ciência. Não necessariamente ciência jurídica, mas que por pensar a ciência e o mundo como ele é, acaba necessariamente dialogando com o nosso objeto de estudo aqui. E essas seriam algumas ideias que a gente vai então explorar. Como na minha disciplina, acabando influenciada muito nela para a área penal, para a área da criminologia, nós utilizamos em sala de aula, sempre em algumas discussões, muitas séries. Aí tu falaste do Al Capone, né? Mas tem muita literatura interessante sobre a questão da máfia e muitas séries, né? Das melhores séries que nós temos, que pelo menos da minha opinião, né? Sempre com essas séries, né? nesse tema. Séries muito interessantes sobre essa realidade do crime organizado, da questão, né, do tráfico internacional. Então, também pensamos, né, de fazer algum episódio, alguns episódios sobre séries,
né? Séries que falam muitas questões sobre o direito penal, que é muito a área que eu trabalho. Então, mais uma área, né, das expressões artísticas, por que não, né? Muitas séries também que são derivadas de livros, né? Então, os livros também muito interessantes, a gente já faz o resgate, muitas vezes, dos livros, para trazer, então, questões interessantes e documentários também, né, para a nossa discussão aqui. Então, para ver, né, Prof. Bianca e vocês que estão, né, nos ouvindo ou nos assistindo, que a nossa mente foi, né? A gente imagina que vai fazer coisas muito interessantes aqui e que nós vamos conseguir fazer algo que transcende um pouco né, o lugar ali, muitas vezes, muito menor, que a gente consegue conversar sobre isso nas aulas. Perfeito. Professora Thaís, muito obrigada pela parceria. Prazer. Muito obrigada por Nossa, estar sempre a gente comigo. tanto tempo, né, pensando nesse projeto e agora aqui realizando, né, professora Bianca? Eu só tenho a agradecer também a tua parceria. Eu é quem o diga, pessoal. Então, ficamos por aqui. Esse seria, então, esse primeiro episódio do FMPcast, inaugurando esse projeto que recém inicia, e convidamos a todos e todas a fazer essas interlocuções entre o universo jurídico e o universo da arte. Muito obrigada. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP.